Betifocos, Soturna Divindade. Capítulo 10. O último capítulo. Soturna Divindade. Rosália e Bartolomeu viram toda a cena com euforia e, sem cerimônia, saíram para a escura noite quando os carros ainda aceleravam. A garota subiu em sua bicicleta e o menino na garupa. Pedalando rápido em perseguição aos carros, a garota loira estava focada apenas em chegar no lugar onde os carros demoravam a chegar. Se é que tinha um objetivo para chegar no fim. Os gritos corriam subindo e descendo a rua, quando Diego viu os meninos focados com o rosto sério e achou que era o melhor momento de empurrar Bartolomeu e sair correndo em sua bicicleta. O menino ficou caído no chão, achando que não era o momento de levantar ainda. Diego voltaria mesmo? E aí, bichinha? Continuava descendo a rua. Diego, até fazer uma curva e subir a mesma aos poucos. Estás à vontade para um cuecão hoje ou quer me levar para jantar antes? E o garoto chutou Bartolomeu ainda no chão. Rosália gritava para Diego não fazer mais isso e o garoto ria, irônico. Soltou sua bicicleta no chão e puxou Bartolomeu pela gola da camiseta, levantando o garoto, que sangrava pelo nariz, para perto de seu rosto. O menino, que se recuperava no momento que estivera no chão, retirou energia de algum lugar que não sabia de onde, mas focou um forte murro no queixo do inimigo. Diego caiu no chão com tontura. Bartolomeu pegou a bicicleta do garoto e seguiu rumo aos carros, de onde escutava a sirene. Rosália ficou em choque e Bartolomeu também. Pedalava, sim, pedalava mais rápido do que jamais conduzira uma dessas anteriormente. A adrenalina era indescritível. Não conseguia chorar, não conseguia culpar-se, não conseguia sentir qualquer arrependimento. Mas veja, pedalava, sim! Rosália não teve opção senão o seguir. A bicicleta preta de Diego era enorme para o garoto, mas ele alcançava os pedais. O vento no seu rosto, a adrenalina por ter socado o garoto e a alta velocidade em comparação com a caminhada era indescritível. Era um prazer adiantar a perseguição e agora focar a sua investigação em tudo o que ocorrera com Pedro e nos carros. Era hora de retribuir ao garoto tudo o que ele fizera para eles e para Rui durante todo esse tempo. As bicicletas rosa e preta rolavam tranquilamente pelo asfalto, esforçando-se para alcançar os carros e compensar o atraso com o contratempo com Diego. Pedro, no banco de trás, tentava o tempo todo parar Álvaro ou Plínio. Não arriscaria virar o volante de uma só vez. Arriscar a sua vida em prol de salvar a de outra pessoa era se jogar de cabeça no próprio suicídio, e isso não fazia parte de seus objetivos. Mas claramente faria o possível para tentar parar a fuga. Plínio virava para trás, já em tentativa de enforcar Pedro, mas o garoto atirou o homem, agarrando seu paletó contra o vidro. O homem parou de tentar atacar o adolescente e apenas esperava a fuga cessar. Aos poucos foi percebendo onde estavam indo. Já fez aquele caminho antes. Os policiais carregavam nos bancos traseiros Joana e Felipe, que perseguiam o carro preto e eram perseguidos pelo carro amarelo de Berenice. Focada, a perseguição tomava seu tempo e suas mentes com uma determinação objetiva. Sentimentos intensos e uma perseguição em mesma proporção. Bicicletas, táxi, viatura e o carro preto. Curvas, congestionamento, velocidade acima da média e despistaram os policiais. A viatura perdeu o carro preto de vista depois de serem fechados por outro carro. As bicicletas seguiram o caminho do táxi de Berenice também, fazendo um outro caminho. Polícia despistada, não tinham mais do que fugir, mas Álvaro não parava de dirigir e parecia conduzir Pedro para um objetivo específico. Paralelepípedos trepidavam no momento em que faziam curva atrás de curva. Bartolomeu e Rosália se entreolharam quando reconheceram o local. Estavam realmente reconhecendo o local que estiveram imediatamente sendo guiados. Aquele cheiro de água fresca, aquele banquinho de praça, aquela árvore. Álvaro guiou o grupo para a beira do rio em que Horácio foi encontrado morto há 8 anos. Berenice também reconheceu o local ao olhar em volta. O vento não estava tão gelado quanto na madrugada anterior. Quando Pedro percebeu que o intento do impulsivo Álvaro era atirar-se no rio, quando o carro avançava mais forte e rapidamente, o garoto se jogou no volante, virando mesmo para a esquerda. E o carro surpreendentemente se chocou com a árvore. Ninguém ferido, com exceção do carro. Pedro conseguiu dar um fim àquela fuga. Álvaro desceu, tonteado. Pedro desceu com seriedade, ambos frente a frente. Por que estão me prendendo, afinal?
O garoto estava com muita raiva. Pela primeira vez em toda a sua investigação, não se controlava nem um pouco. Estava rubro, tremendo, lacrimejante. Sentia injustiça correr por sua pele, como uma infeliz algema, que em 5 minutos que a polícia lhes alcançou, seria colocada em torno de seus pulsos. O que é que eu fiz? Rosário e Bartolomeu viram Rui descer do táxi, ao lado do médium e do advogado. Abraçaram o menino, que olhava sua mãe com atenção. Berenice olhava para o rio, recheado de memórias ruins, contemplativa. Não gostava de recordar de tudo, e do lugar de onde o corpo do homem tinha sido encontrado. Ele não sequestrou ninguém! Aparecia heroicamente Rui. Não culpe Pedro por algo que ele não fez. Ele me protegeu de uma casa perigosa que já matou alguém na minha frente. Mas se alguma coisa eu devo a Pedro, é um agradecimento, não uma acusa. Berenice finalmente mirou a cena, que estava ouvindo antes enquanto olhava o correr do rio. Ele tem razão. Pedro protegeu meu filho de muita coisa. Do meu irmão irresponsável. Plínio é um assassino investigado. O menino com Pedro foi muito bem protegido. Eu não fico nem um pouco receosa em ter confiado a Pedro a estadia mensal de meu filho. Ele está saudável agora. Eu devo apenas agradecimento. Dizia, contemplativamente, inocentando aos rios, o menino Pedro. Por que correu, Álvaro? A polícia foi chamada para Pedro. Eu digo que se eu corri foi por puro receio. Pedro explanou diversas mentiras a meu respeito e humilhou-me publicamente. Acusações infundadas, sem quaisquer tipos de provas. Imaginei que em meio a tantas armas, e apontou para Galdino, vocês pudessem ter sido influenciados também. E o homem, extremamente furioso, mirava para Rui, que olhava de volta para o homem com um falso olhar de inocência, cínico. Vamos acabar com essa palhaçada logo, Rui, começou a afirmar o homem fortemente. Sabe por que eu te trouxe aqui, não sabe? E começou a ficar cada vez mais nervoso. O médium olhava para Rui em tom suplicante. Plínio tirou a arma do paletó e apontou para Rui. Pedro pegou um mini revólver metálico furtado e apontou para Álvaro. Bartolomeu e Rosário entraram no carro em busca de proteção. Fale de uma vez antes que Plínio atire! Sabe por que eu te trouxe aqui ou não? Plínio chacoalhava sua mão, agarrado à metálica arma de forma tímida e nervosa. Lhe dou 3 segundos ou 3 tiros. Responda logo! Por que eu escolhi aqui para matar vocês? Para me matar onde matou meu pai, afirmou timidamente o garoto, sentindo suas costas arrepiarem. Você matou Horácio, respondeu Rui, matando a charada que a tanto iniciara. Sim, Álvaro matou Horácio por puro ciúme, afirmou Pedro, veemente. Ah, sim. Acabei com o homem. Ele traía a minha irmã. Engravidou sua mãe, Pedro. E sua irmãzinha já é bastante conhecida. Basta olhar para dentro do carro. Ele traía a minha irmã. Engravidou sua mãe, Pedro. E sua irmãzinha já é bastante conhecida. Basta olhar para dentro do carro. E a garotinha loira abaixou-se rapidamente quando Pedro a encarou. Acabei sim com a vida do infiel no dia que o peguei no flagra transando com sua mãe no Rio de Janeiro. Achei injusto. Ele tinha Rui e Berenice. Todos sabiam que a traição existia, mas não podia deixar barato ou manter a minha irmã infeliz e sendo enganada dessa forma. E começou a chorar, mostrando uma fraqueza que Pedro nunca vira. Nada foi gratuito, Pedro. Horácio foi muito filho da puta no relacionamento com Berenice. Sabia que ela amava muito Horácio. Ele dizia que a protegia com seus feitiços e orações. Eu peguei o livro e nestes anos todos mantive a moça afastada. Eu não podia deixá-la ver que ele não atendia a ninguém, que não aprendia nada. E eu me esforçava assim, muito. Eu fiz o possível durante todos esses anos para aprender o que o livro do homem amado dizia. Eu queria protegê-la, queria proteger Berenice. Mas tudo bem, podem me prender, eu entrego-me. O tom de redenção vitimista fazia sentido. O que não fazia lógica ou esse tempo todo não batia com o que Pedro pensou é a raiva que ele tinha de Rui. Por que raios o homem nutria um sentimento tão ruim pelo garoto? Afinal, ele não era o tutor protetivo? A figura paterna? Até faz sentido, Álvaro. Embora todo esse tempo, preferiu surfar no oportunismo e lançar a sua imagem publicitária para o mundo.
Ainda que o incentivo tenha sido sua irmã, é crime do artigo 294, título 10, capítulo 1. Matar alguém já te coloca na cadeia. Seu oportunismo em lançar-se barão e o tesão de subir no palco da Eusébio te coloca como criminoso no título 12, capítulo 4, artigo 10. Abre aspas. Fingir-se ministro religioso e exercer as funções para obter dinheiro ou outro fim é crime. Prisão de 1 a 4 anos e multa. És criminoso, Álvaro. Levei provas com Galdino e com Ricardo. Tudo o que busquei foi certeiro para te enquadrar nesses crimes. Não só tu, como Plínio. Sabes que meus problemas contigo são estritamente profissionais. E ainda que tenha as melhores justificativas possíveis, não é justificável matar qualquer ser humano por motivo algum. E após uma pausa, quando as nuvens do céu começaram a encobrir uma lua cheia vistosa, assim como não é justificável odiar uma criança sem motivos. Criança? Pedro, és tão sábio. Ora, eu até duvidei de suas capacidades intelectuais em alguns momentos, como quando subornei aquele moleque de 7 anos do seu condomínio de pegar seu frasquinho de álcool enquanto estava no elevador. Ele trouxe para mim em troca de algumas moedas e assim a sua feira de ciências foi um fracasso. Entrou na seita, fez de tudo. Chegou tão perto da resposta e conseguiu me incriminar. Mas a resposta que esteve sempre ao seu lado, dentro do seu quarto, você nunca reparou? Já fui a alguns centros, inclusive de Ricardo. E ele chegou a me responder o que Rui já sabe e pegou seu revólver apontando para Rui. Vamos, Rui. Conte logo. Pedro mirou para o médium Ricardo com atenção, e seu olhar indicava que ele concordava com Álvaro. Ele sabia do que Álvaro dizia. O assunto chegava a seu ponto mais estranho e alto. Rui caminhou uns passos à frente, tomando a atenção de todos. Galdino, Ricardo, as crianças no carro, Plínio e Álvaro. Eles estavam realmente num momento de total atenção, e Rui tomou a palavra. O mal-entendido era esclarecido à mesma medida que o discurso de Rui tinha seu início. Tenho que confessar um erro que eu cometi há alguns anos. Eu sempre soube que tinha sido Álvaro na facada. Por isso eu auxiliei Pedro em prendê-lo com base em provas físicas, no que é exigido pelo Código Penal, bem como armou com Plínio de assassinarem Saulo na minha frente. Saulo já estava doente, e a cena foi criada para que eu acreditasse que eles entendiam e usavam os preceitos do meu livro. E todos em volta miravam chocados o menino, sem compreender o que ele dizia. A insistência de Álvaro em dizer Hebet Focus deixava clara sua esforçada tentativa em dizer: veja, estou arrependido e aprendi no seu livro que eu posso mudar a minha vida. Mas o que eu escrevi não era uma bíblia. Quando eu forcei Pedro a ir no cartório procurar em meus arquivos, foi porque eu já sabia a resposta. Enfim, Pedro abaixou a arma da cara de Álvaro e virou-se de costas, mirando para Rui, incrédulo. Berenice caminhou alguns passos, com o mesmo ar de incredulidade. Mirava o rosto de seu filho e via agora como um homem maduro e arrependido, que lacrimejava o que dizia. Eu sempre soube de tudo. E Álvaro também. E Berenice, ainda que luminescente, deixou seu lado materno falar mais alto. Eu venho sendo cobrado pela minha consciência e por Ricardo a contar tudo para vocês há tempos. E eu não tinha forças, mas eu acho que o momento é agora. E olhou em volta. Todos em silêncio já haviam entendido mais da metade das afirmações do menino, mas pareciam esperar a confirmação oficial do garotinho. Eu não sou o Rui. Meu filho foi embora junto com a meningite. E nesse momento deixou uma porta aberta. Eu vi então a hora perfeita para voltar e condenar o homem que me assassinou. Assumo que errei. Eu me apossei de um corpo que não é meu e eu vou embora. Mas eu preciso apenas me despedir. Foi muito bom retornar a esse mundo depois de tanto tempo. E começou a chorar, abraçando Berenice. Me perdoe, Berenice. E chorava, abraçado. A moça nem tinha reação. Apenas começou a chorar, assimilando o que o homem dizia. Eu preciso ir embora e permitir que o nosso filho, curado, volte dessa vez para o próprio corpo. E soltou o abraço da moça. Virou para Pedro e cumprimentou o garoto com um abraço e um aperto de mão.
Foi muito bom estar presente contigo durante todo esse tempo. E um aperto tomou conta de seu peito. Sabia que tinha errado, e a culpa começou a se apossar de seu corpo. Imaginou o Ruizinho correndo pelo quintal e divertindo-se como uma oficial criança, sem pensar em toda a dor que sentira. Foi extremamente egoísta de sua parte colocar seus interesses acima da vida de Rui. Rui vai voltar assim que eu me for. E olhou em volta. Se permitirem tirar a culpa, eu peço o vosso perdão. E agora, com esses ratos presos, meu filho possa viver em um mundo mais seguro. Horácio afirmava naquele corpo infantil, chorando. Foi muito bom estar com vocês. Pedro, você sabe como me expulsar do corpo de Rui, não sabe? O pedido de receber um feitiço que ele mesmo havia descoberto era irônico. Berenice Luminescente sentia seus braços formigarem. Os sentimentos de confusão, traição e raiva de Horácio, e agora de Álvaro, também era misto. Odiar Álvaro por ter matado. Odiar Horácio por ter tirado de Rui uma oportunidade de ir em paz. Odiar o médium por ter te escondido e se odiar por ter defendido a pessoa errada e procurado a pessoa errada por todo esse tempo. Uma angústia no peito, formigamento de membros se transformava em um ódio silencioso que ecoava dentro de seu estômago. Ela se esforçava para não vomitar na grama. Rui era Horácio. Rui estava morto. Rui voltaria vivo em alguns minutos. Que droga ela estava vivenciando, afinal? As suas buscas por Rui, na verdade, eram por Horácio. Foi Horácio que fugiu de casa. Pedro segurou sua dourada cruz que carregava em seu pescoço e apoiava na gravata branca. Olhou para Rui Horácio sem saber exatamente como reagir. Tratá-lo como um infantil menino de uma década ou como o homem de 30 e poucos anos que faleceu há 8 anos. Agora o falecido era Rui. Horácio, sim, que agora estava parasitando o corpo do pequeno, era o vivente homem que estava em sua frente. Era Horácio quem vivera com Pedro todos esses meses. Era ele quem passara por aquilo tudo desde que Rui falecera por meningite. Era confuso na cabeça de todos os presentes, especialmente para quem era próximo do garoto, ou que se tornou próximo em pouco tempo, como Pedro. Álvaro já sabia que o garotinho era na verdade Horácio. Plínio já sabia. Rui fugiu para o hotel. Aliás, Horácio já fugiu para o hotel. Sabia que, vendo aquele teatro todo em sua frente, era forma de Álvaro e Plínio deixarem marcado coisas como: some daqui, Horácio, já sabemos de tudo. Álvaro, ainda que se arrependesse de ter matado o homem, não o perdoaria pela traição. Logo que descobriu, não conseguiria conviver com aquele cínico homem na imagem do garotinho. Desconviver não poderia. E de forma impossivelmente expulsá-lo, parecia ser a melhor ideia, pronta para afastar aquele traidor babaca de perto de si. Mas o tiro saiu pela culatra e a faca pelas costas e o garotinho de casa. Horácio tentou se manter afastado de Álvaro e fez isso muito bem, ainda que tivesse que cumprir sua missão. Deveria incriminar Álvaro pelo homicídio que ele havia conseguido se safar. E o fez. Mas ao fazê-lo, afastou totalmente seu psicológico e esqueceu do egoísmo depositado em afastar Rui da própria oportunidade de voltar a viver. Por sua causa, Rui não melhorara da meningite. E agora era hora de despedir-se. Ricardo sorriu ao ver a atitude arrependida, o cumprimento de sua missão e o sorriso melancólico no rosto do menino homem. Pedro segurou a cruz fortemente. Apontava o metalizado e dourado objeto para Rui, tomado por receio e confusão. O irmãozinho que ganhava ia embora na forma do homem. Sentia-se enganado, mas compreendia o personagem e identificava Horácio. Deveria deixar o homem ir, sem rancor, e até ajudá-lo nessa empreitada. O feitiço. Ebet Focus! Gritava Pedro, chorando de confusão, raiva, melancolia. Horácio sentiu o corpo doer, como se a facada voltasse a atravessar as suas costas. Ebet Focus! Uma luz invadiu o corpo do homem de dentro para fora, e ele começara a levitar. A luz atravessara a boca aberta do menino e saía devagar do corpo do garotinho. Saia desse corpo! Ebet Focus! Exclamava o adolescente, rubro de esforço. O garoto já estava suspenso no ar, com a cabeça inclinada para trás. Com a cabeça inclinada para trás e uma forte luz retirando-se de seu corpo.
Álvaro levantava sua arma para o garotinho suspenso. Queria evitar que Horácio encontrasse algum motivo ou brecha para um retorno. Quando ia puxar o gatilho, Pedro levantou um mini revólver para Álvaro, sujando-o ao braço com sangue vermelho no terno branco. Atirou. Não fora fatal, mas fora doloroso, atirando o próprio revólver em sua frente. Pedro, que não soltara a cruz nem o revólver, mantinha os gritos. Outra luz adentrava seu corpo pela mesma boca, como que voltando. A cabeça suspensa voltava em seu lugar. A viatura chegara. Os gritos de Pedro e seu esforço rubro embebido em suor se misturavam com a sirene da polícia, que já vinha acompanhar a chegada de Joana e Felipe. Viram os gritos, o garoto suspenso, a luz da boca. Álvaro fora algemado. Berenice chorava em silêncio, e as crianças se assustaram ao ver a volta do menino. Sintomas de meningite. Cefaleia tomavam corpo do inconsciente menino, como última memória física. Os sintomas passaram rapidamente, e o garotinho, então, deixou-se cair no chão, desfalecido, no momento em que Pedro baixou a cruz. Todos olharam aquela cena em silêncio. Berenice tentou se aproximar, mas desmaiara no gramado. Os policiais incrédulos, em silêncio, não entendiam o que acontecia, mas nem tinham provas contra Pedro. Deveriam esperar Berenice despertar para o interrogatório se fazer eficiente e provar a inocência ou a culpa do adolescente. Joana chorava com Felipe ao lado. O forte e confortável cheiro úmido que saía do rio e da grama, que ficara amassado sob seus pés, trazia uma atmosfera confortável após aquilo tudo. Pedro, eu confiei em você. Paguei por seus serviços e ainda assim você me traiu. Por quê? Questionava a doméstica, sem compreender por que o garoto manteve o garotinho na sua casa até aquele momento revelador no teatro. Os oficiais de justiça miravam Pedro, com discordância. Resolveram não colocar nele as algemas, mas focaram os questionamentos para Álvaro no fim das contas. Afinal, se a polícia fora solicitada para privar Pedro de liberdade, por que aqueles dois haviam entrado em processo de fuga? Iniciou sua fala em um nervoso suspiro. Eu não fiz nada. Eu só salvei o Rui. E agora tudo há de ficar bem. E abraçou Joana, chorando baixinho. Me desculpa. Álvaro, algemado, chorava de arrependimento e dor física. O sangue se espalhava no paletó, pelo tiro no braço. Plínio não sabia o que pensar ou sentir, mas agora estava tudo exposto. E os homens de ternos brancos foram levados para dentro da viatura, como a justiça deve ser seguida. Pedro foi liberado pelos homens. Quando o carro se afastou, Rosália e Bartolomeu se aproximaram do corpinho do agora verdadeiro Rui e lhe deram uns tapinhas para despertá-lo. E qual não foi sua surpresa ao ver a sua mente e consciência inicializando lentamente o funcionamento? O maduro e desenvolvido Rui foi embora, dando lugar ao infantil e pueril garotinho confuso, que acordara depois de uma internação por meningite num piscar de olhos. Os olhinhos abriam com cautela quando ele viu seus dois melhores amigos olhando para ele. Sem compreender o porquê, estava jogado ao meio da floresta. Ele apenas sorriu. Estava feliz ao vê-los. Em silêncio, fora recebido com um caloroso abraço. A fraca Berenice ainda não despertara. E sequer Pedro sabia como reagir àquilo tudo. Abraçou Rui ao mesmo tempo, chorosamente, ainda assimilando tudo o que passara. Logo, o casal Joana e Felipe abraçaram Rosália. Ah, filha, correra tanto perigo! E chorou dando beijinhos em sua testa. Agora todos sabem que és filha de Júlia. Tem algum problema? Não, mãe. Eu ganhei um irmão mais velho. E a garota deu uma piscadela para Pedro, educadamente. E quase um gêmeo. E sorriu para Rui, de mesma idade. Finalmente, o grande mistério de Rosália havia sido revelado. Bartolomeu sempre ansiou encontrar os pais de Rosália. E tão, obviamente, eram os contratantes de Pedro, a empregada de Rui. O garoto ainda não sabia se, depois de tudo, a moça ainda o odiava de alguma forma. Mas o silêncio com o qual ele mirava os olhos daquele casal denunciava receio em vê-los. Não sabia a forma exata a reagir, mas Joana sorriu ao saber que o filho de Júlia estava ali. E o filho de Horácio também, Rui. Pedro e Rui eram meio-irmãos de Rosália, ainda que não tivessem parentesco entre si. Mas a relação que Pedro construíra com o falso pequeno faria muita falta. Se faria.
E naquela madrugada de nuvens, começou a chover em cima do preto carro batido, do táxi e da bicicleta das crianças no fim das contas. Todos confusos, melancólicos e ainda assim, reapresentando Rui para uma nova vida. 1 ano depois, o garoto estava renascendo. E isso era maior do que qualquer problema, afinal. E todas as lágrimas misturavam-se em raiva, culpa, felicidade, melancolia e confusão, de forma que o adolescente detetive nunca se permitia sentir. E hoje, aquela bola de neve o fez olhar tudo em volta e se questionar para onde estava indo com tudo aquilo, e o que viria a ser a sua vida depois de tudo. Depois de um pedido de desculpas, somado a um pagamento justo pelos serviços prestados, Pedro saía da casa de Joana extremamente satisfeito consigo mesmo. Ainda não conseguia superar a ida de Horácio, mas sentia-se contente. Contente por ter resolvido tudo, pelo peso saído completamente de suas costas, afinal. A satisfação pessoal melhorava consideravelmente sua autoestima, e podia confirmar o que anteriormente dissera, sempre em tom de deboche para seu pai. Ele realmente era capaz de trabalhar com algo que usasse a sua inteligência técnica. Ele havia conseguido. Prendeu um assassino, liberou um mentiroso, e agora a seita estava para ser resolvida. O jantar marcado para hoje à noite na casa de Berenice lhe apresentaria um novo Rui. Ausente de qualquer indício de negatividade ou pavor que podia estar incluso dentro daquelas paredes, o ambiente agora era um lugar completamente seguro. Bartolomeu, Rosália, Rui, Pedro, Júlia e Tiago estariam por ali. Beatriz negou o convite do jantar. Joana não achou de bom tom jantar na casa de sua patroa Berenice. Ela fora readmitida. Subiu o elevador sentado e entrou no apartamento. Já se passou 1 semana desde que lhe deram o tiro em Álvaro. Por incrível que pareça, o garoto ainda estava em euforia. Mas entregou-se tão de corpo e alma para o serviço que não tinha muito o que fazer afinal. Sentia-se um tanto quanto perdido depois de tudo ter sido finalizado. O sentimento de estar só, sem distrações ou serviços, trazia um sentimento inútil no seu psicológico. Mas a porta aberta denunciava uma relação sincera entre Júlia e Tiago. O garoto achou que era o momento de esclarecer tudo em família. Ouvira muita coisa de sua mãe. E a forma como ela fora ao pivô do assassinato, uma vez que era amante, deixou o adolescente com umas pulgas atrás da orelha. E queria estourá-las, uma a uma. Boas tardes, disse sorrindo o menino, enquanto os pais buscavam a sintonia de alguma coisa. Sentiu que era o momento de perguntar como que ela nunca havia falado nada sobre Rosália, Horácio e tudo mais. Mas o sorriso no rosto deles e a forma como eles passaram por cima de tudo fizeram Pedro repensar a respeito de tudo. Achou melhor engolir os questionamentos para momentos posteriores. A felicidade do casal e a satisfação por estarem juntos, ainda que para isso Tiago precisasse se esforçar para passar em cima de alguns sentimentos passados, bem como os que a culpada moça aprendia a amar, Pedro achou que era o momento de mutar sua própria mente. Nesse raciocínio, problemas conjugais são apenas coisas dos dois, do qual o garoto achou melhor guardar o que sabia para si. Mesmo que soubesse que existia uma criança fora do matrimônio, achou melhor deixar a informação entre ele e a família de Rosália. Um silencioso segredo que poderia destruir uma família. O que terá de almoço? Perguntou finalmente, quando o assunto em sua cabeça se deu em silêncio. Dessa maneira, a ignorância que se permitia facilitava o momento em que sua própria cabeça esconderia o assunto para nunca mais. Anotou o momento na sua caderneta para que não se esquecesse e fechou a mesma, deixando que tudo se finalizasse por ali. O rádio de Rui, bem como a apresentação tida, fora esquecido dentro do teatro. Portanto, a seita estava oficialmente desclassificada da USEB, deixando Berenice e Pedro com a liberdade para reformular ao gosto dos fregueses, ausente de participações midiáticas de preferência. E era uma das coisas que resolveriam no jantar daquela noite. Pedro sentia-se mais maduro depois de ter passado por toda essa experiência. Logo que saiu do banho, uma enorme chuva começou a derrubar as boinas, árvores e temperaturas por fim. Pronto para chegar à casa de Berenice, preferiu pedir uma carona para seus pais. Felizes, o casal já passava bastante tempo junto. Agora, Júlia procurava por algum trabalho sustentável e fixo por São Paulo mesmo.
Mas por enquanto, sua cabeça agora estava focada em levar o garoto na casa de Berenice. O garoto levara a mochila de colégio para o local, onde o livro estava por lá, camuflado. Não esvaziou a mochila e preferiu assim. Sua mãe não desconfiava que a conversa se tratasse do livro de Horácio, da seita de Horácio, dos preceitos de Horácio e tudo que rodasse por ele. Por isso, o garoto fez a chuvosa e confortável viagem em silêncio. Quando o carro, depois de algumas curvas, chegava ao seu destino final, soou a buzina para avisar de sua presença. Trovões fustigavam o céu, e uma garotinha veio atender a porta. Foi até o carro, acompanhada de um enorme guarda-chuva preto, e recebeu Pedro. A troca de olhares intensa entre Rosália e Júlia, sua mãe biológica, foi duradoura, mas interrompida por um discreto "Oi, tia", ao que a moça respondeu com um seco silêncio, que utilizou o tempo economizado para tentar seus traços de rosto da garotinha. Guiado por Rosália e dividindo o tecido que tinha a função de reter o forte fluxo de água que caía nas cabeças, mais um trovão, uma buzinada e o simples carro foi embora. O menino entrou na sala e foi recebido com um caloroso abraço de Berenice. Ela estava muito feliz. Em nada lembrava a melancólica e cansada moça que recebia todas as vezes que ele entrevistava. E Pedro se atentara a tal detalhe. Bartolomeu já estava à mesa, com um guardanapo no pescoço, todos vestidos bastante confortavelmente. À vontade. Berenice, como anfitriã, estava na cozinha, retirando os peixes grelhados do forno para servir a todos. Rui vinha do quarto, vestido com uma camiseta de manga comprida e calça moletom. Não se vestia de gala, como o Rui que Horácio personificou estereotipadamente. Muito mais tímido que o outro, o garotinho vinha em passos lentos e olhares abaixados, evitando mirar os rostos e expressões dos presentes com um extremo receio. Todos se conheciam, evitavam falar sobre os ocorridos negativos nesse mês, mas pareciam ter muito assunto, e Rui sentia-se deslocado. Não gostava da sensação, mas ainda assim estava feliz. Feliz por estar curado, vivo e entre amigos. Claro que já questionou o que aconteceu com o tio Álvaro, mas ficou satisfeito com a afirmação de: enquanto você ficou em coma por um ano, ele fez umas bobagens e está pagando por isso. O pequeno puxou uma cadeira e sentou-se. Todos estavam muito felizes em vê-lo sorrindo e cheio de vida, sem correr riscos. Os peixes começaram a ser servidos, até que mais um forte trovão e as luzes foram apagadas. A força se esvaiu no meio da chuva e o breu tomou conta da sala de jantar, ao momento que Pedro teve um insight. Pegou a recheada mochila com o tubérculo, o frasco de álcool roubado por Álvaro e o condutor. A energia gerada pela batata podia ser convertida em energia térmica, mas antes do processo termificar, poderia ser convertida em elétrica. Ao que Pedro ligou o condutor em uma incandescente lâmpada, que fez por iluminar a sala de jantar, como sempre fazia. E agora o mesmo poderia acontecer, ainda que um enorme cabo que ia da mesa até a lâmpada. Todos sentados, peixes servidos, cabo na vertical. Pedro iniciou a alimentação antes de todos. Comia prazerosamente a merluza com limão e orégano. Todos adoraram e elogiaram, deixando Berenice sorridente ao vê-lo se deliciando com o alimento. E assim, aquela noite seguia seu rumo comum e tranquilo. Até que Berenice caiu para trás da cadeira, com os olhos tremendo e brancos, finalmente sem expressão. Droga! Mais uma vez a moça tinha seu corpo infiltrado por outro espírito. Uma voz grave e masculina afirmava: tenham cautela. Então a moça recuperou a consciência e a energia voltou. Depois de tudo que lhes foi presenciado nos últimos meses, todos viam a cena com naturalidade. Mas ainda assim, o pobre Rui ficou assustado, segurando o choro. Nós temos muito ainda para lhe apresentar, Rui. Não te assustes. Há de entender, afirmou Pedro, vendo com ternura o primeiro contato racional do garoto com a espiritualidade, coisa que ele sequer tinha ideia do que acontecera com seu corpo antes de tudo aquilo. E o silêncio tentava arruinar o jantar, à exceção dos barulhos de talheres. Uma buzina do lado de fora indicava a chegada de alguém. Pedro reconheceu ser a sua mãe, mas não era exatamente um problema. Só se chateava por ter de ir embora mais cedo. Abriu a porta e com um guarda-chuva a moça entrou com um radinho portátil esquecido no Teatro Municipal, com todas as fitas cassete e o gravador. Pedro pegou as fitas e jogou no lixo. Abraçou a mãe, pedindo que ela entrasse.
Rui pegou seu rádio sorrindo, ele se lembrava do objeto, e a moça olhou para Berenice em silêncio. O pivô. Sentimentos intensos, conversa não verbal. Venha jantar, Júlia. E assim a noite tinha sua finalização, com uma confraternização familiar, ainda que interrompida, ao som de Jura, que soava no radinho de Rui ao som de Reis. E assim, as ondas de rádio misturavam-se com o vento frio e o tilintar dos talheres ao ouvido das famílias presentes em reunião e possessão. E chiavam as vozes conhecidas de Reis ao ouvido do pequeno e oficial Rui. Pela imagem da Santa Cruz do Redentor pra ter... Era meio da madrugada da outra semana quando uma elegante mulher adentrou a acinzentada e escura salinha que recebia das mais diversas índoles. Estupradores, pedófilos, assassinos, assaltantes e inocentes sentavam aquelas cadeiras, sempre que alguma noite eles findavam o poente solar lá fora. São Paulo anoitecia, e toda a referência para os infratores da lei, privados de liberdade, era uma São Paulo além muros, que lhes parecia todo um planeta. Tudo pode ser grande ou pequeno demais quando se coloca um referencial. A relatividade se concentra especialmente em um referencial. Aquela mulher que adentrava para conversar com um ainda elegante, mas depressivo e maltrapilho Álvaro, cruzou as pernas de forma feminina e charmosa, com um tom de satisfação na voz. Obrigada. E sorriu. A porta fora fechada, e a conversa agora parecia realmente se reservar aos dois. Quando Horácio me avisava que isso poderia acontecer e tentava blindar-se, eu não pensei que seria tão rápido, e fez uma feição inocente e penosa artificial, completamente debochada. E quando aquilo se apossou de mim e tudo aquilo aconteceu, eu podia colocar tudo em jogo, meu casamento, meu filho. Júlia, eu perdi muito mais. Minha reputação, a minha irmã. Eu passei o tempo todo tentando me blindar como Horácio fazia, mas ninguém aqui tem o mesmo poder que ele. E sem o devido cuidado, ele pode pegar em qualquer luminescente. Ora, mas nós temos os feitiços protetivos. O livro dele. Nós temos as cruzes, não? E fechou a cara, tentando manter-se séria. Sendo Berenice a herdeira da luminescência final, não estamos protegidos dele. Não estamos, Júlia. Você matou o Horácio. Eu assumi a culpa para te livrar e o que eu recebo em troca? Ora, meu filho não aceita como garantia. Ele é luminescente. Há de proteger a família toda, eu garanto. E levantou-se. Aquilo já se apossou de mim uma vez. E já fez uma vítima. Mas não voltou há mais de 8 anos. O que lhe faz pensar que aquilo pode voltar de novo? Bom, não fui eu quem matei o Ourives. Eu me protegi dos outros crimes que me trouxeram aqui. Você sabe quais. Mas homicídio? Eu não seria capaz, nunca! E amarrou a cara para a moça de vestido e bolsa violeta. Uma genuína femme fatale. Eu não mataria ninguém. Coisas aconteceram. Plantaram provas. Pedro chegou até mim porque alguém queria que chegasse. Ah, e quem seria? E virou de costas, abrindo a bolsa. Pensei que plantar provas fazia parte do nosso acordo. E retirou de lá um revólver, que ilustrou lentamente no vestido para fazer suspense. Bom, cumpra sua pena, sim? E engatilhou. Pedro vai proteger toda a família Silveira do que lhes persegue, do que o matou e tudo mais. As relações interpessoais, traições, nós engolimos. Agora lutamos contra algo maior, e só temos 2 opções. Proteger, e estendeu uma mão em forma de cumprimento, guardando um aperto. Ou atacar, e apontou a arma. O homem apertou a mão da moça, apavorado, e Júlia retirou-se da sala, elegante, feliz que tudo havia saído como planejado. E assim, Álvaro ficou sacrificando sua liberdade e tempo em prol de proteção e amor familiar que tanto carregara para si. Em sua pequena cela cinzentada e claustrofóbica, o homem repetira o mantra, com medo de enlouquecer de tanto ouvir rádio e ler livros chatos, pouco diversificados. Precisava manter o foco em algo, em alguém. Pensar em alguém. Ter um foco, quem te inspira. E assim,
Álvaro focou seus pensamentos completamente em Berenice, a irmã, que prometia ser a líder oficial e agora verdadeira luminescente da seita. Queira um foco, Álvaro. É por Berenice. Ebet Focus, Álvaro. Ebet Focus. Agradecimentos. Produzir é sempre um desafio, seja qual for o produto final. Mas produzir literatura é ainda mais complicado e depende de muita gente. Claro que há alguns detalhes que nos impulsionam, como a própria facilidade em escrita. Mas nada sai do papel sozinho sem incentivo familiar, de amigos e de todos que me apoiam e me seguem apoiando na empreitada que é escrever uma trilogia de suspense ficcional nos moldes de saga. Em primeiro lugar, agradeço o meu escritor favorito e também amigo virtual de longa data, João Casanova, o qual já conheço há meia década. É um menino que sempre me inspirou e vejo nele grande futuro. Fico feliz que tudo tenha começado com uma informal conversa sobre amigos e um incomum sonho. Um menino que te empurrava da escada, como ele disse. Foi a partir dessa premissa que eu comecei a formulação de arcos e personagens. Enfim, valeu, Casanova! Em segundo lugar, meu melhor amigo. Crescemos e vivemos juntos desde sempre. E embora só eu tenha digitado, há alguém que merece créditos por ter me ajudado a organizar as ideias e planejar cada cena até o arco final. E principalmente quem bolou todo o plot do Horácio. A alma e o espírito do livro estão principalmente no meu irmão gêmeo e eterno amigo, Lucas Sanches, que está me ajudando a revisar e editar toda a trilogia, definindo principalmente o fio condutor de tudo. Enfim, obrigado. Eu só não acredito como coautor pela falta de vontade em digitar alguma coisa ou até de investir comigo, mas saiba que você está apenas um degrau de ser coautor. Em terceiro lugar, a minha dedicatória. Não seria nada sem ajuda e incentivos da pessoa que mais me conhece. Sempre. Obrigado por estar aqui por mim e saiba que eu estou sempre aqui por você. Minha geratriz e amiga de todas as horas. A mais importante emocional e psicologicamente. Eu sei que não gosta muito de ler, mas eu acho que vai gostar e muito da minha história. Risos novamente. Eu tenho orgulho de quem você se tornou e ter me tornado quem eu sou hoje. E por último, e talvez mais importante, Ruby Cullen é quem eu devo agradecer. Meu amigo há pelo menos 4 anos sempre me ajudou virtualmente a produzir esse primeiro capítulo, os contos e todos os projetos literários e audiovisuais que compartilhei e produzi com sua ajuda. Obrigado pela edição, pela ajuda e pela sua amizade. Se não fosse a sua ajuda, talvez esse livro nem estivesse nas mãos de ninguém hoje, se aqui está. Produzir é difícil, mas produzir com amigos em volta, amigos que sempre te colocam pra cima e te incentivam a seguir produzindo é muito mais fácil. É mais leve. E ter apoio é incondicionalmente algo mais tranquilo. Foi difícil fazê-lo. Passei por momentos especificamente difíceis e de bloqueio criativo. Minha vida pessoal foi complexa na época, bem como outros momentos de fácil produção que terminei mais de 5 capítulos em uma semana. Não é fácil viver de arte, quanto mais produzi-la. Mas seguimos escrevendo, e eu tenho certeza que com o apoio certo, este será o primeiro de muitos outros projetos literários feitos por mim. Obrigado aos que estiveram sempre aqui. Passei por mais de 30 casas, 15 escolas e 5 cidades ao longo desses 17 anos vividos. Passei por muita coisa, e poder deixar uma marca para quem quiser comprar e ler me deixa muito feliz e satisfeito. E colocar esse último ponto final é um sentimento de missão cumprida que me carrega até agora, quando escrevo essa nota. Ao continuar toda essa trilogia e toda a minha possível, por que não, iniciante carreira de escritor. Obrigado!